lá no... Já começou. Bom, meu nome é professor Ivo, sou professor da Escola de Oleiros. Vou fazer uma peça aqui para explicar detalhadamente o processo de confecção de uma peça em torno. Tá? Primeiro nós vamos cortar a argila, né, com o nylon, estou usando aqui na minha mão. Vamos sovar essa argila, sovar para quebrarmos as bolhas de ar que tem no seu interior, né? Não vamos empurrar a argila assim para frente para não colar ela no banco, a gente vai e vem assim, como se amassa um pão, né? Vou dar a mesma batidinha que os oleiros antigos davam, né? E aqui nós vamos preparar a argila, quebrando as bolhas de ar do seu interior, amassando ela, sovando, para preparar para levarmos ela para o corpo, tá? Não precisamos ficar muito tempo sovando a argila, para que não endureça na nossa mão. Então, basta um pouco só de uma pequena sovada que a gente vai dar, amassamos aqui e vamos levar para o torno, tá? Vamos usar esse torno, vou subir aqui no torno, colocar meu bloco de argila bem no centro do torno, dou uma leve batida, tá? E esse torno manual ele tem um processo de tocagem, né? Que é a gente coloca a energia nele com a nossa própria energia, que são os nossos pés, né? Então a gente passa essa energia para o torno, né? Depois de batermos essa peça aqui no torno, nós vamos fazer uma colagem, certo? Que seria isso aqui, ó, colocando o dedo na peça, no indicador, né? Aqui na peça fizemos uma pequena colagem, certo? Primeiro passo para centrar uma peça no torno. Vou colocar minhas mãos, os dedos totalmente fechados, né? Vou fazer uma pressão aqui na ponta dos dedos contra a minha mão, certo? Então os dedos não podem estar abertos para não dar vazão para o barro entrar, certo? Os dedos de ambas as mãos vão estar fechados, bem fechados. Então o primeiro passo, eu vou molhar a peça, né? E vou apertar ela aqui, certo? Estou mantendo uma pressão aqui dentro de minha mão, tá? Faço uma trava aqui no meu braço, mantenho uma trava, eu não posso deixar o torno levar minha mão, senão eu perco a pressão dessa trava aqui, tá? Geralmente eu procuro apoiar essa mão aqui na minha perna, tá? Para ter uma segurança, tá vendo? Apoiei a mão na minha perna, quando eu vou centrar uma peça para ter uma segurança, ó. Tá? Essa é a primeira mão. A segunda mão é uma mão que eu vou fazer aqui em cima. Vou colocar uma mão em cima para descer essa peça, para manter uma pressão nela, tá? Então eu vou colocar uma pressão agora aqui em cima e vou descer, certo? Sempre molhando, sempre tirando um pouquinho de argila do pé da peça, para que a cava do dedo mindinho fique preparada para esse dedo mindinho de minha mão entrar e pegar a argila com mais segurança, tá? Vou colocar para cima novamente essa peça, ó. Estou fazendo pressão e estou colocando ela para cima, certo? Sempre usamos a esponja para poder tirar um pouco da água que fica aqui, a goma do barro também. Colocando para cima. E eu estou usando a mão da garra, essa minha mão é a mão da garra, sempre com o polegar para cima. Estou colocando agora uma pressão na mão da garra, essa mesma pressão que eu coloquei para cima, eu vou segurar quando a minha mão de cima, a minha mão esquerda, baixar a peça. Aí eu vou baixar, lembre-se, ó, eu não posso botar a mão aqui, certo? Em cima totalmente da peça, eu dou uma queda para o lado com minha mão, que ela fique mais ou menos nessa posição. Aqui eu deixo sempre um furo na frente, né? Então eu vou ter essa posição aqui. Agora eu vou baixar essa peça para centrar. Ó, vou baixando, tá vendo? Ó o movimento. Se eu tirar a mão muito rápido, a peça sai do centro, tá? Quando eu estiver baixando minha mão, se eu tirar ela rápido demais, eu tiro a peça do centro. Vou mostrar para vocês aqui. Ó, ela sai do centro quando eu tiro rápido demais. Certo? Então eu mantenho a pressão nas duas mãos. Quando chegar num ponto determinado, eu estabilizo a pressão
Congela essa pressão, nem para cima e nem para baixo, não faço força nem para cima nem para baixo. Deixo ela congelada ali, naquela mesma posição que me encontra a peça no centro, tá? Vou colocar para cima de novo para vocês terem uma ideia. Estou fazendo pressão na mão da garra, a peça está subindo. Tá? Tá subindo. Certo? Sempre assim. Nunca posso deixar o torno levar a minha mão, tá? Tem que trazer ele para a posição normal. Vou subir. Sempre com o polegar para cima. Né? A pressão que eu faço é sempre dentro aqui de minha mão, tá? Eu não posso puxar nem levar, senão eu vou arrancar a peça fora da cabeça da roda do torno aqui, tá? Agora eu vou descer novamente, ó. Já posiciono a mão na posição corretamente, tá vendo? Ó. Aqui eu tenho uma pressão nos dedos, ó. Tô baixando a peça, tá? Sempre limpando com a esponja, né? Vou baixar e vou centrar. Ó. Eu estabilizo a pressão, tá? Tô baixando com essa mão aqui certinho. A mão pega sempre jogando a peça. Essa mão esquerda, ela sempre pega, a pressão dela é aqui na lateral, jogando para dentro da mão direita e baixando, tá? Ó, tô jogando para dentro da mão direita e baixando. Até a peça se encontrar no centro. Agora minha peça já está centrada. Bom, nós vamos começar a abrir nossa peça agora. Tem duas posições para mim, de abertura no torno. Uma seria assim, né? Com a mão da garra virada para trás e a outra mão para frente. Essa é uma posição. Eu tenho uma segurança aqui na lateral da peça. Tá? Aqui seria uma posição. Outra seria eu colocar as duas mãos aqui na frente, os dois polegares aqui um no lado do outro, certo? Quando eu for perfurando a peça, eu tenho que ter a segurança nas mãos, nos dedos ali, para a peça não jogar. Então tá, vou começar furando assim. Né? Estou furando e agora eu vou abrir essa peça nessa posição com os dedos na frente, ó. Vou levar até o fundo só, tá? Deu. Certo? As posições de mão são muito fundamentais. Agora o que eu vou fazer? Vou manter uma pressão forte aqui nos indicadores, mas todos os dedos vão fazer pressão, mas a pressão maior está nos dois indicadores. Vou colocar essa peça para dentro, vou puxar, eu não posso contrapor essa força que estou fazendo pelo lado de fora com os polegares pelo lado de dentro. Os polegares pelo lado de dentro vão ser meu guia só, vão dar uma segurança no que eu vou fazer. Então eu vou começar a puxar a peça e ela vai começar a subir, tá? Botando sempre força nos indicadores, tá? Ó, lá vai. E o polegar equilibra a peça aqui dentro para mim. Quando eu trago uma peça maior, eu também faço uma pressão aqui, ó, para manter ela para dentro, tá? Uma pressão nas duas laterais. Ah, minha peça está subindo. Certo? Observe bem as posições de mão. Tá? É muito importante isso aqui. A minha mão esquerda está sempre numa posição como se ela fizesse um túnel para a peça passar por dentro. E essa minha mão direita, ela está sempre invertida ao lado da mão esquerda. Ó. Então a peça minha começa a subir. Agora eu vou usar esse caco, né? Nós chamamos aqui de caquinho, ou caco, né? É uma pecinha feita de cerâmica que eu vou colocar aqui dentro para estender o meu fundo, para puxar. Para baixar o fundo um pouco, meu dedo não conseguiu alcançar. E puxar ela para a lateral. Estou puxando, estou botando esse caco no centro e puxando ele para mim, tá? Ó, vou colocar ele aqui e vou puxar ele para mim, ó. Para minha lateral aqui, tá? Segurando o caco sempre com as mãos assim, ó. Dois dedos, dedo polegar aqui e o mindinho aqui no lado, ó. Vou estender um pouco a abertura do caco, tá vendo? Entendeu? Aí eu alinhei meu fundo lá, o fundo da peça. Tá? O fundo de minha peça ficou alinhado. Agora eu vou subir.
Essa posição é muito importante na cerâmica. Essa subida de posição aqui que dá na peça. Vou colocar minha mão e alguns ceramistas colocam essa posição feita assim, dessa maneira. Outros colocam assim, tá? Então o que eu vou fazer agora? Vou começar a subir minha peça. É muito importante a mão de dentro. Essa mão de dentro, eu tenho uma posição de mão assim, ó, em concha. Eu não posso deixar a mão reta e subindo assim com a mão, que estaria errado. Eu tenho que fazer isso aqui, ó, dentro da peça. E sempre que eu subir, meu polegar está aqui, mas esse meu indicador, ele vai estar um pouco para trás do polegar, dentro dessa chave que eu faço aqui na mão. Tá? Então vamos subir. Vamos subindo. Eu pressiono sempre o polegar com mais força. E o indicador de dentro, ele sobe reto, ele sobe para cima só fazendo uma ponte de apoio. Ele não pode empurrar a peça para fora, senão ele desfaz tudo que o polegar está fazendo, tá? Vamos subir. Ó. Sempre formando um bojo ou uma barriga na lateral da peça. Vou explicar já o sentido desse bojo ou dessa barriga. Sempre que minha peça chegar em cima, eu tenho que fechá-la. Fechar a circunferência, para incorporar barro na boca da peça. Estou fechando. Fechando, eu estou usando uma pressão aqui e aqui. Ó. Para dentro. Ó. Certo? Sempre alinhando a minha borda da peça aqui, minha boca. Agora eu vou subir novamente a peça. Se meu dedo não couber assim na peça, eu faço ele entrar assim. Tá? No caso eu não alcanço mais no fundo, então eu vou entrar com o polegar assim. Certo? Vou fazer pressão novamente. Vou fazer pressão novamente para essa minha mão direita lá embaixo. O polegar vai parar, vai pressionar o pé da peça para dentro, tá vendo? Para mim poder subir essa formação de argila que eu ganho aqui. É uma coisa bem interessante. Na hora que eu estou pressionando o pé da peça lá embaixo, todos os dois dedos, tanto a mão de dentro como a mão de fora, estão com pressão embaixo. Fazem uma pressão para mim ganhar esse volume de peça aqui, de barro aqui. Após eu ganhar o volume de barro, eu vou subir a mão esquerda na frente. Tá? Minha mão esquerda vem na frente. E a mão direita, que vem um polegar por baixo aqui, ó, fazendo esse bojo. Certo? Então vamos lá. Vou subir a minha mão na frente, essa mão de dentro na frente, para vir fazendo esse bojo. A mão de dentro, ela sustenta o bojo aqui, ó, nessa ponta do dedo, tá? Na face do dedo, aqui na lateral da face do dedo. E o polegar vem levando esse bojo para cima, ó. Olha como está acontecendo, ó. Essa sustenta na frente e essa aqui por trás vai fazendo isso aqui, ó. Veja que eu já tirei o polegar de dentro para firmá-lo aqui, ó, nessa posição, tá? Então, ó, esse polegar também está empurrando a peça para dentro, ó. Tá? Ó. Vamos subir no meu cilindro, que na cerâmica é muito difícil as pessoas subirem cilindro. Novamente vou fechá-lo. Ó, estou sempre fechando um pouco da borda, tá? Vou subir novamente minha peça. Fazendo a mesma situação. Vou pressionar lá no fundo, as duas mãos juntas. Só que a mão de dentro, claro, ela não pode ter a mesma pressão que a mão de fora, que o polegar. Então ela deixa o polegar entrar um pouco e já sobe um pouco esse volume de barro aqui. Então agora novamente o mesmo processo. Vou subir a mão de dentro na frente, tá? E a mão de fora vai sempre suspendendo o bojo da peça, ó. Estão vendo? Vou parar aqui, ó. O que aconteceu foi que essa mão de dentro vem dando sustentação ao bojo, né? A barriga que está fazendo na peça, o volume de massa, e eu vou puxando o polegar para cima, ó. Então o polegar nunca pode vir assim. Ele tem que estar sempre nessa posição aqui, ó. Ele não pode ficar assim. Muitos alunos têm a tendência a deixar o polegar assim, mas não pode, tem que ser assim. E aí, olha, eu tenho
Uma subida bem rápida da argila, ó. Vou fechar novamente, ó. Pressão nos dedos, de fora, nos indicadores e fecho. Tá? Minha peça está quase pronta para confecção. Eu estou com o cilindro pronto. Desse cilindro, eu vou agora começar a confeccionar uma peça aqui, tá? Aqui eu vou puxar uma peça para vocês. Tá, peraí. Ô Luciano, a Sandra falou contigo? Tá, já tá gravando. A Sandra falou Agora nós vamos com uma passagem bíblica que diz o barro na mão do oleiro, né? Então, o Senhor nos pega, nos modela, nós pegamos o barro e modelamos também. Assim, ó, eu vou começar agora com essa mão de dentro, a minha mão que eu chamo sempre de uma mão que vai em concha para dentro da peça assim. Vou começar a fazer um bojo aqui na peça aqui embaixo. Vou pressionar o meu indicador, né? Aqui na peça, não no fundo, não vou apertar o fundo, é sempre na lateral. Encostei na lateral, trago para fora, tá? Isso vai acontecer, vai começar a formar uma barriga. E com a mão, né, com a minha mão direita, eu começo a dar um apoio que a minha mão esquerda está fazendo. Então eu estou trazendo o bojo para fora, o bojo da peça, ou a barriga, né? Então continuamos e vamos subindo a mão. Minha mão está subindo, a mão de dentro. E a mão de fora, ela não está fazendo muita pressão, está só mesmo ajudando a modelagem que está fazendo a mão de dentro, ó. Pronto, aqui eu já vou diminuindo a pressão da mão de dentro, que ele vai ficando num formato assim de bojo mesmo, bonito, né? De um vaso, certo? Agora eu começo a modelar. Sempre que eu modelar uma peça de gargalo, eu tenho que deixar uma distância mais ou menos de uma mão, com os 4 dedos, sem fazer bojo de um gargalo, certo? Então aqui começa, aqui eu fiz a primeira parte de baixo, que seria o bojo. Quando eu tenho o cilindro reto, eu tenho logo que pensar no cilindro. Se eu quero uma peça com um gargalo comprido, eu tenho que mais ou menos dividir o cilindro metade e metade. Se eu não quero muito comprido o gargalo, então eu divido o cilindro só, faço o bojo até mais um pouco do que a metade. No caso desse aqui, eu deixei pouco espaço para cima, porque eu não quero uma peça com gargalo tão alto, né? E antes de eu finalizar a minha parte de cima da peça, eu tenho sempre que ter certeza que minha parte de baixo está pronta. E depois que eu fechar a boca, a parte de cima do gargalo, eu não posso mais voltar. Então eu vou dar uma cana aqui agora, vou finalizar. Isso é uma caninha de bambu, né? Que a gente faz, uma ferramenta de bambu, que eu vou passar para colocar as pedras para dentro, né? Ou qualquer ranhura que tenha dado na peça, eu vou colocar para dentro e fazer um acabamento, tá? Certo? Então eu sempre passo essa cana com o corte da cana. Eu pego ela com as duas pontas maiores para cima, aqui assim, ó, na minha mão, para dentro da peça, e passo ela com o corte da cana. Eu não posso passar com a face da cana, tem que ser com o corte. Ela vem arranhando. Ela vem fazendo esse barulhinho que ela faz. Até aqui. Minha segunda etapa da peça agora. Minha parte de baixo está pronta. Vou pegar a mão aqui, né, de pinça, eu chamo na cerâmica a mão de pinça, esses 2 dedos aqui. Posição de punho também é muito importante, tá? Não posso estar com o punho aqui, ó, estaria errado. Meu punho baixa, aqui nessa posição. E essa minha mão aqui, eu vou abraçar a peça pelo lado de cá, vou comprimir para dentro, tá? Vou comprimindo e vou levando a minha mão de pinça também, quebra para dentro dessa peça, para me ajudar, tá? Olha só. Ó, estou fechando. Fechei. Certo? Vou pegar novamente a mesma posição que eu usei lá embaixo para suspender um pouco esse gargalo. Olha. Novamente eu vou usar a minha mão de pinça, ó. Certo? Ó, para fechar o gargalo aqui assim, ó. Tô fechando, sempre fechando, ó. Esse dedo aqui empurra a peça para dentro, certo? Vou novamente fazer isso de novo. Vou colocar sempre o polegar meu, faz uma pressão para dentro. Não posso levar o polegar direto, senão eu quebraria o gargalo da peça, tá? Então eu vou colocando ele aqui, ó, e agora eu já subo com pressão, ó. O dedo de dentro sempre na frente, para dar sustentação a esse bojo que está formando aqui, ó.
E meu dedo de dentro, ó, sai sempre primeiro do que o polegar, ó. Certo? Novamente eu vou fechar. Poderia fechar assim também, ó. Uma técnica de fechar assim. Poderia segurar a pressão aqui na ponta dos dedos e empurrar aqui, ó. Ó. Fecharia, tá? Certo? Bom, vou novamente, né, suspender mais um pouco e fechar mais um pouco esse gargalo aqui, ó. Estou sempre usando o polegar. É interessante a gente perceber que ele não está assim, de lado. Ele está sempre assim, nessa posição inclinada para cima, o polegar. Ele não pode ficar assim no lado da peça, certo? Ele tem que ficar nessa posição. Então, ó, meu polegar está sempre aqui, ó, fechando a peça, ó, apertando nos dedos do lado, de trás. Então eu vou comprimir. Agora eu vou suspender a peça, tá? Ó, vou pegar aqui com o polegar, tá vendo? A inclinação aqui no meu polegar aqui, ó. Vou apertar, manter uma pressão aqui no polegar e nessas duas mãos aqui, de fora. Ó, e a peça vai subindo, ó. Eu nunca posso ficar pressionando a peça no mesmo lugar e parado com as mãos, senão eu acabo quebrando sempre o meu gargalo, a peça que eu tô produzindo aqui, tá? Então vamos nessa. Agora eu vou fazer uma outra posição aqui de mão, tá? Eu posso fazer com esse dedo, esse ou até o polegar usando, tá? Ó, vou colocar essa parte aqui do meu pescoço, do gargalo da minha peça para dentro, tá? Ó, coloquei para dentro, já tem que começar a subir, eu não posso ficar ali parado, ó. Tá? Posso usar qualquer posição de mão que eu quiser aqui, ó. O polegar, ó. Ó. Tá? E estou subindo. Certo? Estou preparando, né, o gargalo dessa bilha d'água, dessa moringa. Ó. Estou com minha peça quase pronta. Agora eu vou abrir essa boca aqui. Como é que eu abro essa boca? Eu mantenho meu punho reto aqui assim, abaixo, né? Não precisa ser tão baixo, nem não posso botar ele alto, tem que ser na posição que ele se encontra. Vou fazer pressão nesse meu indicador aqui, ó. Seguro com o polegar e vou fazer uma pequena pressão aqui em cima, ó. Só aqui em cima. E vou baixar aqui, ó. Eu estou baixando, tá vendo meu punho, ó? E vai abrindo a peça, ó. Isso aqui, tá? Certo? Agora eu vou usar essa cana de novo para botar isso aqui para o lugar, tá? Essa ondulação que está aqui. Sempre eu mantenho uma pressão aqui, ó, na ponta da cana. Interessante perceber que eu trabalho com a pressão mais aqui na ponta da cana do que aqui atrás, tá? Só quando eu estou lá no fundo da peça que eu trabalho mais no fundo. Quando eu estou aqui na parte de cima, eu trabalho com a pressão mais aqui na ponta da cana. Ó. Nesse gargalo aqui que eu estou fazendo, é interessante manter sempre a mão bem umedecida e o gargalo também, tá? Que eu estou finalizando a peça. A peça está finalizada. Posso passar uma esponja, tirar um pouco dessa goma de barro. E aqui eu finalizo minha peça na cerâmica. Pronto, estou com a peça pronta.